Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 24, que conta com o patrocínio da Firmou Consultoria e Promobit. Eu sou Guilherme Rambo e junto comigo está Fernando Boom. Tudo beleza? Tudo certo. Como é que estão as coisas por aí? Tudo certo também. Olha, hoje de manhã eu estava escolhendo aqui o que eu ia degustar para o meu café da manhã e aí eu tinha barra de cereal com amêndoas e coco, olha que delícia, e Kit Kat. E aí eu tive que tomar uma decisão, né? O que eu como aqui no meu café da manhã? E aí eu pensei, por que a gente não faz um episódio do Olá Mundo sobre dieta? Não, tô brincando. Por que a gente não faz um episódio sobre tomar decisões? Porque a gente que trabalha com desenvolvimento vive tendo que escolher entre uma opção ou outra, ou até N opções, e geralmente nenhuma delas é perfeita ou ideal, como muitas vezes nas perguntas que a galera faz. Qual é a melhor solução para tal coisa? E a resposta é sempre, absolutamente sempre, depende. E aí eu quero discutir justamente esse depende. O que é esse depende e como que a gente resolve para chegar o mais próximo possível de um não depende. Mas eu tô interessado em saber se tu pegou o Kit Kat ou a barrinha de cereal. Eu peguei o Kit Kat porque é mais gostoso. Né? Tá aí. Tá aí a resposta. Sempre vai pro mais gostoso. Bom, então, vamos lá. Eu acho que talvez seria importante primeiro definir aqui o espectro do problema, porque muitas vezes a gente pode escolher uma solução para algum problema por preferência pessoal ou por questões de tempo, que aí não é tão relevante aqui, mas muitas vezes a gente precisa definir ali um caminho a ser seguido que vai além de simplesmente, eu acho mais legal essa solução ou, né, é mais gostoso assim. Então, como que você costuma lidar com esse tipo de encruzilhada? Então, depende. Eu já fiz algumas estratégias diferentes de como resolver esse problema. O que eu posso dizer é que o jeito que eu fiz para lidar com esse problema mudou muito em relação a onde eu estava trabalhando. Né? Se eu estava trabalhando sozinho, se eu estava cercado de gente técnica ou de produto, ou dos dois, se eu estou sozinho num projeto meu, sabe? Isso influencia muito numa estratégia de como apresentar os problemas para eles serem resolvidos. Por exemplo, se eu estou sozinho, fica um pouco mais difícil de eu depender de opinião de outras pessoas, né? De ir atrás de, sei lá, eu tenho um cara que trabalha comigo, tenho uma guria que trabalha comigo, vou lá trocar uma ideia com eles e ver qual opção de um problema X lá pode ser melhor, né? Eu sempre apresento as ideias e tal, e aí, como é que fiz? Isso aí fica um pouco mais complicado. Então, o que eu gostava de fazer nesse período que eu estava trabalhando sozinho era basicamente ir atrás, por exemplo, digamos que eu quero resolver um problema de, sei lá, cordeira, né? Eu não sei qual que é o melhor jeito de fazer um fetch qualquer em cordeira que é mais performático. E eu tenho umas ideias de como fazer isso, de como, né, sair do zero. Então, eu tento chegar o mais longe possível de chegar nessa resposta, né? Mesmo sabendo que eu não vou ter a resposta ali, porque de repente é um problema que eu sei que está um pouco acima do meu nível de conhecimento e eu preciso ali para ontem, não dá para eu ir lá nos first principles e começar a ler tudo do zero para, de fato, ter o entendimento da base de tudo. Então, eu faço o máximo ali que dá para fazer e eu usava muito questão de comunidades, né? Tipo o Slack lá do CocoaHeads. Esse tipo de coisa era muito bom só chegar, lançar uma dúvida, eu tô com esse problema, foi isso aqui que eu fiz até agora, alguém tem alguma sugestão, né? Isso ajudava um monte, assim. Agora no Pato mudou um pouco como isso é feito, porque primeiro que agora tem um time ali e dentro da empresa mesmo tem uma cultura bem grande de fazer o que a gente chama de technical design, né? Sim. E basicamente o que isso é quando você tem um problema, tu quer algum tipo de validação, tu escreve um documento com o teu problema, com as approaches que você recomenda naquilo, né? Dificilmente vai ser algo do tipo, eu tenho esse problema, como é que eu resolvo? Mas vai ser algo do tipo, eu tenho esse problema, eu posso fazer A, B, C ou D, tá aqui os pros e cons de cada um deles, eu sugiro ir com A.
o que vocês acham? Daí o pessoal vai falar, na verdade B é melhor, é C, ou de repente até uma proposal que tu nem fez, né? Tipo, um D da vida, ou juntar A e B, não sei, a conversa flui. E é um jeito bem bacana e funciona muito bem porque todo trabalho que você, todo projeto que tu está trabalhando, sempre vai ter certas pessoas que a gente chama dos stakeholders, né? Pessoas que são interessadas no sucesso desse projeto. E pelo menos uma vai ser uma pessoa técnica, sempre, né? Se é um projeto técnico, né? Um projeto técnico, tu vai ter pelo menos um stakeholder que vai ser técnico. Então, quando tu faz esse technical design, pelo menos um reviewer garantido tu tem. Não vai ser aquela coisa de tu lança o problema, né? Acontecia muito numa empresa que eu trabalhava antes, era o RFC, né? Request for Comments. Sim. O pessoal escrevia os negócios, mandava, só que o que acontecia era quando a pessoa bystander alguma coisa, que quando tem muita gente para resolver um problema, ninguém resolve porque tu acha que outra pessoa vai resolver por você. Sim. Esqueci o nome disso agora. Enfim, tem um nome. Não lembro o nome, mas acho que o conceito ficou claro. Bystander effect, alguma coisa assim, não sei. Enfim, isso acontecia muito. Porque não tinha aquela coisa de eu tenho necessariamente uma pessoa técnica que é meio que responsável por esse projeto junto comigo, né? Então, acontecia do pessoal fazer o RFC, mandava por e-mail, aquela maravilha, né? RFC em Google Docs por e-mail, e ficava lá. Daí se alguém respondia, se não respondia, não respondia, e era isso mesmo. Então, não funcionava muito bem, né? E a partir do momento que tem uma pessoa ali que está garantida que vai te ajudar com o problema, as coisas funcionam melhor. E geralmente, né, isso daí também entrando mais na estrutura do time aqui da gente, como é que funciona, e geralmente não vai ser só uma pessoa técnica interessada. Tu mesmo, como desenvolvedor daquela feature, tu sabe quem pessoas no time são interessadas naquela mudança, né? Por exemplo, se tu está fazendo uma alteração grande, alguma coisa relacionada ao macOS, tu vai botar pessoas que tu sabe que trabalham no time do macOS, para pelo menos levar aquele ping para saber, isso aqui está acontecendo, né? Não são essas pessoas que têm que aprovar ou não a tua estratégia, né? Mas elas estão ali, né? O que a gente chama bastante de work in the open, né? Para todo mundo saber o que está acontecendo. E geralmente gera discussões muito boas. O projeto que eu estou agora mesmo fazendo, até comentei contigo antes da gente começar a conversar, que era o que eu estava fazendo. Eu estava literalmente fazendo uma lista ali a velha e boa lista de pros and cons, de algumas estratégias, de um problema que eu tenho que resolver. E é isso. Daí agora, né, eu mandei para um certo grupo de pessoas para olhar o que está acontecendo, e com isso a conversa vai acontecer ali para a gente definir uma estratégia de como lidar para frente. Eu acho que o importante disso tudo é sempre pesar outras estratégias. Porque às vezes a gente tem aquela coisa de não, eu tenho essa aqui, eu gostei dessa e deu. Eu vou fazer porque é a minha favorita. Eu já fiz isso antes, já funcionou, eu sei que dá certo, então por que eu vou pensar em outra coisa? E esse tipo de mentalidade é muito fácil de tu começar a criar uns vícios não só de linguagem, né, de tu fazer as coisas no próprio código, mas de arquitetura, de resolver problema, Então, obviamente não é tudo que a gente cria um técnico ou design, tem uma certa parte de usar um bom senso, né, de quando tu faz e quando não faz, mas todas as opções que tu dá não tem que ser uma opção, no meu ponto de vista, né? Isso eu já não estou mais falando da empresa. Todas as opções que tu dá num RFC, num technical design, tem que ser opções que se alguém falar, isso aqui é bom por causa disso, tu consegue ver o porquê. Não pode ser que, vou dar opção extra só para encher linguiça, para as pessoas verem que eu pensei nessas outras coisas, mas eu nunca vou implementar um negócio desse. Tu tem que... E esse aqui eu acho que é um trabalho mais difícil de fazer, que é não só ir na estratégia que tu sabe que é melhor, mas também pensar em outras que tu também gostaria de implementar. Só que né, tu vai gostar um pouco mais por motivos, né, motivos de depende. Só que eu acho que é muita perda de tempo de todo mundo envolvido quando tu fizer um RFC, um technical design, alguma coisa assim, para pedir opinião de outras pessoas, tu botar approaches que tu sabe que tu nunca vai fazer porque elas são ruins, né? E eu já vi isso acontecendo, né? De simplesmente para parecer, olha só como eu pensei nessas estratégias. Só que aquelas estratégias não são necessariamente nem viáveis, né? É como, eu tenho essa base de dados gigantes aqui, eu não sei se eu vou usar Core Data, não sei se eu vou usar Realm, não sei se eu vou usar SQLite direto, ou eu posso salvar tudo em User Defaults. Daí tu vai ver, é uma database gigante, complexa, cheia de coisa, sabe, importante. Obviamente, User Defaults ele não vai ser um approach. Então, é aí onde eu quero chegar. Tu não pode chegar e sugerir, a gente pode fazer em Core Data ou fazer em Realm, dar os pros e cons de cada um, e se o time decidir, Realm é melhor, mas tu tava já pensando em fazer em Core Data, pensar, mas eu queria Core Data, sabe? A ideia é estar de mente aberta mesmo, dar as sugestões, sugere o que tu acha que é melhor,
e absorver o que o resto da pessoa tem pra falar. Porque senão, se tu não vai com essa mentalidade, não adianta. Mas vale fazer sozinho e não perder o tempo de ninguém. Eu sempre fui a favor de seguir esse approach e eu sigo mesmo sozinho, assim, essa questão mais de, digamos, debate, né? De, tipo, vamos debater aqui qual a melhor solução. Então, você pode debater com você mesmo, né? Claro que é um pouco one-sided, né? A discussão, porque é um lado só, é só você. Mas eu faço esse exercício bastante de debater coisas comigo mesmo e tentar encontrar falhas no meu próprio raciocínio pra, né, melhorar essa questão. É tipo jogar xadrez sozinho, né? Pra testar estratégias novas. E não faz sentido quando tu joga xadrez sozinho pra testar coisa, tu pensar, esse lado aqui vai ganhar e jogar mal com o outro lado. Tu tem que jogar bem com os dois lados pra ver, né, de fato, qual que é a melhor estratégia. O que eu acho mais importante nesse caso, quando você tá debatendo soluções com outras pessoas, é a conversa sempre se dá na base de argumentos e de argumentos válidos, né? Não de preferência pessoal, a não ser que isso seja bem claro, né? Então, de repente, vocês estão lá discutindo uma solução e aí alguém, né, vai lá, traz argumentos e tal, e aí traz... E eu, pessoalmente, também prefiro, né? Porque eu acho mais bonito e tal. Beleza, é válido você trazer a sua opinião, mas o que deve ser usado mais na tomada de decisão são argumentos válidos. Então, essa solução é mais barata, essa solução vai demorar muito tempo, essa solução, a performance é 20 vezes melhor, essa outra é mais fácil de dar manutenção, e por aí vai. E eu dei aqui alguns exemplos pequenos, né, uma pequena lista de exemplos de alguns trade-offs que a gente encontra, né, nessas tomadas de decisão, questões de performance, de custo, de tempo, de suporte, de device, hardware, sistema, etc. Então, a gente sempre se depara com essas variáveis todas e a quantidade de variáveis costuma aumentar ao longo do tempo. Mas eu acho importante também, né, nesses casos, você mencionou, né, e até eu fui procurar, e é o bystander effect. Bystander effect. Ou, no bom português, efeito do espectador. Que também é chamado de difusão de responsabilidade. Adorei esse termo. Que chique. Você trouxe, e eu me lembrei também, quando você estava falando, né, sobre essas decisões Existem várias versões da frase, mas é tipo, feito é melhor que perfeito, ou o ótimo é inimigo do bom, e por aí vai, né? Que é uma coisa muito comum quando você está trabalhando, principalmente se for num projeto já estabelecido, que muitas vezes você... É meio que aquele lance... vamos comprar não sei o que, a gente tem não sei o que em casa, né? Então, tipo, vamos colocar um banco de dados aqui? Não, a gente já tem banco de dados em casa, né? E aí o banco de dados em casa é o user defaults, mas tá lá, tá funcionando, né? Sim. Pois essa questão do bystander, eu acho ela muito importante, porque eu acho que todo mundo já passou por isso e todo mundo já foi culpado de fazer isso, né? Eu acho muito difícil de tu trabalhar num time e já não ter pensado em algum momento, outra pessoa resolve, né? E é aquela coisa, não é que tu tem que resolver tudo, mas tu pensa, faz parte. Quando tu tá num time, em algum momento tu vai ter que deixar outra pessoa resolver o negócio pra você, né? É o que, né? É assim que funciona um time. Só que uma coisa, por exemplo, que eu falei um tempo atrás, foi que um dos motivos, né, eu falei com o pessoal do time aqui, um dos motivos que eu vejo o bystander acontecer, e eu passei bastante por isso, é que quando alguém pergunta alguma coisa, digamos, num canal aberto ali, é que tu pensa que vai ter outra pessoa melhor do que você para responder. Só que às vezes aquela pessoa acha que vai ter outra pessoa melhor para responder, e provavelmente ela pode estar pensando em você até, né? Sim. É aquela aí coisa fica um deadlock, né? Exato, exato. Um deadlock humano. Que, tipo, uma pessoa acha que a outra é melhor e a outra acha que a outra é melhor, e aí ninguém fala nada. Ninguém faz nada. É um deadlock de imposter syndrome, né? Tipo, todo mundo se achando ruim, não. O outro lá é melhor do que eu, então eu não vou falar nada. Então tem isso. Mas a questão de tomada de decisão, eu acho que o negócio é o que tu falou ali. É sempre uma questão de trade-off, né? Tu sempre, em algum momento, tem que aceitar que, a gente vai traçar a linha do perfeito aqui, né?
porque dá para ir mais perfeito, né, entre aspas. Porque perfeito já é perfeito, é absoluto. Mas enfim, dá pra ir mais. Só que a gente precisa definir o que é o nosso perfeito. O que é onde a gente define que não precisa ir além. Né? Pensa, até estava discutindo com o pessoal, não, nada a ver com a empresa, mas estava discutindo com o pessoal sobre questão de criptografia. E o que eu falei foi tipo, tu sempre consegue deixar mais seguro. Sim. Eu acho que é quase infinito a possibilidade de coisas que tu pode fazer para aumentar a segurança do sei lá o que tu tá fazendo. Só que é uma... Né? Eu não sei, é um infinito recursivo, sei lá como é que... Eu não sei como chamaria isso, mas é tipo assim... Infinito recursivo. O software mais seguro que existe é o software que não foi escrito. Né? Ah, sim, claro. Então, tipo, o infinito, né, de segurança seria não fazer o software. Então, eu acho que até eu falei uns episódios atrás, tinha um software chamado Nada, que é o único software do mundo que não tem bug nenhum. Ele faz o que se propõe a fazer. É nada. Que é nada. Mas então, em algum momento você tem que aceitar onde que está o trade-off de investimento de tempo, investimento de dinheiro. E uma coisa muito importante de perceber também é a questão do opportunity cost, né? Tipo, o custo de oportunidade, Sim. que basicamente significa se tu tá fazendo X, quer dizer que tu não tá fazendo Y, né? E aquele o Y tem um valor. Então, até que ponto tu tem que ficar investindo tanto tempo no teu X ali na criptografia mais perfeita do mundo, se querendo ou não, toda a criptografia em algum momento vai ser quebrada, né? Tu tem que aceitar que isso é um fato da vida. E... Essa é a opinião de um criptógrafo nihilista, né? Né? Qual o ponto, cara? Não vai funcionar. Mas tipo, em algum momento você tem que pensar, aqui é o bom o suficiente, a gente está seguindo padrões da indústria, né? A gente não está lá fazendo um base 64 na senha das pessoas. Não, vamos seguir padrões da indústria, que são bons, são comprovados, só que, né, se a pessoa realmente quiser, ela vai conseguir pegar a nossa API Key, né? Que era uma das coisas até que estavam sendo comentadas. Como é que eu escondo a API Key? E o que eu falei, eu ainda acho que faz sentido tu tentar esconder o máximo que dá, só que é muito mais importante tu investir tempo em o que fazer se essa aqui vazar, do que não deixar ela vazar. Porque se tiver alguém que quer mesmo isso aqui, essa pessoa vai conseguir. Né? Não adianta que nesse faz caso, pinning, ou seja lá o quê. Poderia ser um episódio à parte, até podemos anotar aí pra falar outra hora, mas nesse caso eu nem consideraria como vazamento, né? Porque se você tem a API Key dentro do seu app, e às vezes você precisa ter, e quando você precisa ter, geralmente são API Keys que foram desenvolvidas para que possam, entre aspas, vazar, né? Isso. Então nem é um vazamento, é só, tipo, se a pessoa se deu o trabalho de ir lá e pegar, né? Isso. Exato. Basicamente é isso. Então, até que ponto vale a pena tu tentar esconder isso, sabe? É mais importante tu ter... E aí, de novo, sempre isso depende, mas na minha opinião é mais importante tu ter uma estratégia de como tu resolver isso. Pegaram isso aqui, então o protocolo cancela isso aqui, gera outra, atualiza as coisas, de repente tem um sistema onde atualiza os keys on the fly, sem precisar, né, mandar o drive para App Store, sei lá. Enfim, ter isso... Essa estratégia, essa documentação, às vezes é mais valiosa do que perder, sei lá, quanto tempo tentando não deixar aqui, que muitas... Querendo ou não, quais são as chances de alguém realmente se interessar em fazer isso, né? Tipo, se tu não tá trabalhando num app que é visado, que tem aquela grande chance de ter pessoas fazendo, sei lá, né, pen test, sei lá o quê, pra tentar quebrar as coisas, não é o app do shopping beira-mar ali, que... Tô falando isso como exemplo porque eu já fiz um app pro beira-mar. que o pessoal vai querer quebrar, sabe? Então, tem que levar essas coisas em consideração. E isso tudo é questão de trade-off, é pros and cons, é aquelas coisas que tu vai listar de, olha, de repente isso aqui é melhor porque a realidade do nosso app é essa. Então, não faz tanto sentido investir aqui por causa de X, Y, Z. Então, e é importante perceber também que nenhuma decisão tomada vai ser final. Né? O pessoal às vezes fica meio que casado com a ideia, né? Que, teve tanto trabalho, a gente discutiu tanto, chegamos nessa conclusão aqui e agora querem mudar. Às vezes faz sentido, né? Às vezes é tipo, sim, chegou informação nova. Ou alguém novo no time entrou e deu uma perspectiva diferente que ninguém mais tinha, porque estava meio bitolado daquele jeito de trabalhar. Então, ficar casado com a ideia de essa é a estratégia, esse é meu código, essa é a arquitetura, eu acho que não é saudável. Também não é saudável ficar
reconstruindo as coisas o tempo todo. É sempre uma questão de balança, é sempre uma questão de trade-off. Então, eu não acho que tem uma silver bullet, assim, tu não vai conseguir ter uma estratégia onde sempre vai chegar na melhor opção possível, porque a melhor opção possível, provavelmente, que nem tu falou, é não fazer nada e tá tudo certo lá. Né? Não tem bug, tá resolvido. Esse episódio do Olá Mundo tem o patrocínio da Firmoo. A Firmoo oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, e ela é especializada em startups, desenvolvedores, profissionais liberais, além de pequenas e médias empresas. Então, para você aí que está pensando em desenvolver para as coisas da Apple, por exemplo, a Firmoo resolve todo o rolo que é abrir ou manter a sua empresa com a operação que recebe dinheiro de fora, toda a parte de tributação e por aí vai. E ela, além de oferecer aqueles serviços de contabilidade do dia a dia, atua como uma mentora financeira para você e para a sua empresa. Quem me conhece, inclusive, sabe que eu tenho uma empresa que produz software e vende software nas plataformas da Apple, principalmente para clientes de fora. Então, todo o recebimento aí vem em dólar e a Firmoo é que faz toda a operação para mim de garantir que está tudo sendo feito de forma legal, que todos os tributos estão calculados corretamente e eu consigo receber o dinheiro de fora sem ter nenhum tipo de problema. E eu tenho também sempre disponível o pessoal da Firmoo para tirar qualquer dúvida, então sempre que surge aí qualquer dúvida, posso fazer isso? É melhor fazer assim? É melhor fazer assado? Qual banco que é melhor? Eu sempre entro em contato com eles lá e peço alguma ajuda. A Firmoo conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa, sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. Especialmente nas áreas envolvendo TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Vale muito a pena você investir num serviço de contabilidade especializado como a Firmoo, porque vai por mim, você não vai querer gastar tempo com burocracia. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmoo e se livrar da bagunça que é toda essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, procura por Firmoo Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmoo está pronta para ajudar todo mundo que escuta o Olá Mundo, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você, assim como ela faz todos os dias aqui, tanto para mim, Rambo, com a minha empresa, quanto para a Gigahertz, porque a Firmoo também cuida aí da contabilidade da Gigahertz. Então, mais uma vez, Firmoo Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmoo por ter se tornado a nova patrocinadora do Olá Mundo e por literalmente todo o apoio à Gigahertz. Eu acho que a gente podia, talvez, trazer aqui alguns desses fatores que a gente costuma usar, que seriam esses trade-offs, né? E a gente fala trade-off porque é como se você tivesse que trocar uma coisa por outra. Então você pode ter uma, mas não pode ter a outra, e aí tem uma solução que tem uma, tem uma solução que tem a outra, mas você não consegue uma solução que tem as duas, né? Então, muitas vezes você vê isso entre, por exemplo, até segurança e usabilidade, por exemplo. Existe muito conflito entre você tornar um sistema extremamente seguro e a usabilidade daquele sistema. Então, isso é um trade-off. Você vai tornar a usabilidade do sistema pior em alguns aspectos para ter um sistema mais seguro, muitas vezes. É um trade-off. Sim. Você trocou um pouco de usabilidade por, muitas vezes, bastante segurança, o que geralmente faz sentido até certo ponto. Acho que um exemplo que está na mídia, né, tá na mente da galera agora é o lance da Apple lá de você poder resetar o Apple ID com a senha do seu iPhone. Isso foi um trade-off que a Apple fez entre a pessoa perder tudo, basicamente, e não poder mais acessar o iCloud dela porque esqueceu a senha, ou a pessoa poder recuperar porque ela sabe a senha do device, mas não sabe a senha do Apple ID. Então, em algum momento lá dentro da Apple, teve, provavelmente não uma, mas muitas reuniões, onde a decisão final foi, não, vale mais a pena a gente correr o risco
né, de alguém ir lá e pegar o seu device e ter... Porque eu consigo imaginar a galera na reunião falando assim, não, mas quem é que vai roubar o iPhone e vai ter o passcode da pessoa e vai ir lá e vai... Né? Eu consigo imaginar esse argumento sendo feito. Então, quantas vezes iPhones são roubados e a pessoa sabe o passcode versus quantos usuários entram numa Apple Store reclamando que não conseguem mais acessar nada porque não lembra a senha do iCloud, a gente não pode fazer nada porque a gente também não tem acesso a isso, né? Aí, provavelmente, roubos de iPhone que a pessoa tem o passcode por ano no mundo, 50. Pessoas que perdem a senha do iCloud, 50 milhões, sim, né? Sim. Então, isso é um exemplo de um trade-off que foi feito. Não sei se eu concordo mesmo assim, né? Mas não é para entrar no mérito da questão aqui, só estamos usando como exemplo. Quiser ouvir discussão sobre isso, ouçam ADTs passados. Mas, geralmente, é assim que a coisa anda. E é muito bom quando você tem números concretos para poder falar, né? Por exemplo... Um trade-off comum que a gente vive se deparando, principalmente no mundo de iOS, é que versões de iOS devemos suportar. E aí, nesse caso, geralmente você consegue, com números, falar, não, mas olha aqui, a gente tem muito pouco usuário, né? Digamos que estamos agora no iOS 16. A gente tem aqui 90% de usuários no iOS 16 e só 10% restante, né, nos outras versões suportadas. Vamos dropar tudo e suportar só iOS 16? Se você tem 90% da galera na versão mais recente, para mim é um no-brainer, né? A não ser que por algum motivo bizarro, esses 10% restantes tragam mais lucro para a empresa do que os 90%. Né? Eu lembro muito claramente, na época do Peixe Urbano, a gente... Teve uma época que a gente estava estudando aumentar lá o deployment target e a gente tinha analytics bem bons, assim, inclusive de tipo, qual é o revenue por versão de iOS, basicamente. Porque né, tinha lá o analytics de quando a pessoa finalizava uma compra com sucesso e isso associava lá com a versão de iOS. E aí... Se você olhasse lá nos analytics a quantidade absoluta de usuários ativos em versões do iOS, você não iria dropar aquela versão. Então, digamos que era, sei lá, iOS, digamos que a gente suportava 12, 13 e 14, e a gente estava considerando dropar o 12. Se você olhasse lá, não, mas olha aqui, ainda tem 30% de usuários no iOS 12. Mas aí você olhava no revenue e era tipo, nada. Sabe? Não estou falando números de verdade aqui, mas digamos que a empresa faturava pelo aplicativo de iOS 500 milhões por mês. E aí era tipo, desses 500 milhões, 20 mil era de usuários no iOS 12. Um exemplo, assim. Cara, 20 mil não paga nem o custo dos funcionários que precisa para manter suportando essa versão, sabe? Então, dropa, tipo, no-brainer. Né? Claro que nem sempre é um no-brainer tão simples assim, mas é uma outra situação onde você tem esses trade-offs sendo analisados, porque você tem a vantagem de que você vai reduzir custo de manutenção, você vai ampliar ali talvez a quantidade de débito técnico que você consegue matar por poder adotar APIs mais novas, velocidade de adoção de novos recursos, desenvolvimento de novos recursos, versus potencialmente perder uma parcela de usuários que pode ou não ser relevante. Sem contar que nesse caso específico, tá aí outro pro para dropar. Nesse caso específico de dropar uma versão, não significa muitas vezes que tu vai perder todos aqueles usuários no momento que tu dropa. Exato. Isso era sempre... Quando a gente tinha essas discussões lá, eu sempre trazia tudo isso que eu trouxe até agora, né? Não, mas olha aqui, ó, a gente tá tendo esse revenue, fazia todo... Aí deixava todo mundo falar, né? E aí depois, e tem mais um detalhe, né? Quem tá usando o app nessas versões que a gente vai parar de suportar, não quer dizer que 100% dessas pessoas vão parar de usar o app, porque o app vai continuar funcionando. E a pessoa pode, inclusive, ir lá na App Store e instalar, porque a App Store tem aquele esquema que continua disponibilizando o app que suporta a versão e tal. Então, é mais um argumento e mais um trade-off.
Sim, com certeza. Um exemplo que veio na cabeça também, que tu deu de exemplo o negócio da Apple, né, do PIN Code. Quando eu estava fazendo um negócio no browser relacionado ao autofill, um negócio de gerenciamento de senha, eu fui ver como é que no Safari funciona, porque a dúvida era basicamente quando é que o Safari pede a senha para dar unlock nas tuas senhas, né, no Password Manager. E o interessante se tu não tem um Touch ID, é menos seguro. Porque como é chato tu ficar digitando a senha o tempo todo, se eu não me engano, isso faz tempo, faz quase um ano que eu olhei em cima disso, mas se eu não me engano, se tu não tem um Touch ID, tu põe a senha uma vez e fica desbloqueado para sempre. Tu vai num site, tu clica num field lá de e-mail e senha, ele já vai botar embaixo ali. Tu quer preencher com essa? Só clicar e deu. Se tu tem Touch ID, ele vai fazer isso, só que para fazer o preenchimento, tu tem que dar unlock com a digital. Então, eles tomaram essa decisão, que eu tenho certeza que tomou várias horas de muita gente, que foi, se tu tem um Touch ID, não é só porque o Touch ID é legal, a gente quer vender essa feature, sei lá o quê, mas é muito mais conveniente para o usuário sempre dar unlock, porque é literalmente botar o dedo em cima de uma tecla, do que ter que escrever a senha inteira. Então, se tu não tem um teclado com Touch ID, tu é menos seguro, só que é mais conveniente. E eu lembro de perceber isso quando eu peguei o MacBook com Touch ID, porque ficou um passinho extra, né, para usar. É rápido, sim, funciona bem, só que, eu tenho um passo a mais aqui, não tá tão rápido que nem era antes. Por que isso? Daí, né, depois eu fui ver o negócio no browser e fui olhar isso mais a fundo e é verdade, quando tu não tem Touch ID, tu fica mais exposto, porque é mais inconveniente, né? Então, eu tenho certeza absoluta que essa decisão teve muita gente da Apple discutindo por muito tempo sobre os prós e os cons de será que o pessoal que tem Touch ID a gente faz isso e o sem Touch ID a gente faz aquilo? E quando tu não tem dados, né, para tomar essas decisões, o que eu tenho certeza que não era o caso da Apple, mas se tu quer tomar uma decisão e tu botou o pessoal do time em loop e eles sabem o que estão acontecendo, estão contribuindo com a discussão, só que no final das contas, tu percebe que vira aquela coisa de achismo, de todos os lados, inclusive do teu. Nessas horas, apesar de eu não gostar muito, fazer um A/B test é bem útil, né? Ele ajuda bastante. Sim. E tu consegue daí tu ter dados, né, de verdade sobre que decisão é melhor. É importante, né, uma coisa que eu gosto de sempre lembrar quando fala de A/B test é não olhar só os números, é bom interpretar os números, porque se tu fizer um app inteiro baseado em A/B test, vai virar, sei lá, um monstro, vai virar aquele Weibo lá, o Web, aquele app lá que faz tudo na Ásia lá, não lembro o nome. Né, mas eu te garanto que são apps que, né, fazem tudo baseado em A/B test da vida. Daí faz tudo, né? Porque botou um teste lá que faz um negócio extra, o pessoal usou. Faz outro teste lá que faz um negócio extra, o pessoal usou. Então, enfim, é bom sempre ter um pouco do pensamento crítico e visão do produto também, porque às vezes tu faz o A/B test para provar que a ideia, por mais que não deu muita atração ou foi até um pouquinho pior, ela pode validar também. A gente quer fazer isso porque a gente acredita nessa ideia, tem uma visão para essa ideia no futuro, a gente só quer validar se não vai destruir tudo, né? Então, se for um pouquinho pior do que o controle, só que tá, né, caminhando para a direção que tu tem, para a visão que tu tem do produto, pessoalmente, eu ainda acho que faz sentido tu adotar essa estratégia. Mas o que eu sei que muita gente faz é lidar só com os números, o número é maior, então melhor, o número é maior, então melhor. E eu acho isso perigoso, porque o produto perde um pouco não sei se é meio dramático, mas perde um pouco a alma do produto ali, né? Porque querendo ou não, tem a intenção, tem a visão das pessoas que criaram o produto e elas querem ver o produto chegar do ponto A ao ponto B. E se você lidar só com os números do A/B test, tu vai acabar perdendo isso e só fazendo algo meio mecânico, que às vezes pode te dar um revenue maior, só que tem mais insatisfação das pessoas. Isso não é incomum de acontecer. É bem comum de acontecer em jogo, na verdade. Tu vê todo mundo reclamando de, sei lá, dos in-app purchases e das estratégias horríveis que eles fazem para conseguir pegar mais dinheiro, que de fato funcionam, só que o pessoal não gosta. Então, tu tem que, às vezes, priorizar um pouco uma coisa ou outra, né? Tu quer algo que vai sobreviver bastante tempo, as pessoas vão gostar, só que talvez tenha um revenue um pouco menor nesse curto tempo, mas ao longo prazo vai ser um revenue maior, talvez, porque tem mais, né, adoção, mais paixão
para usar o negócio, ou vai ser um produto né, vai viver um pouco menos, só que tu adotou todas essas estratégias de growth hacks e sei lá o quê, porque A/B disse isso, disse aquilo, daí tu fez mais dinheiro, então é melhor. Então, de novo, trade-offs, né, coisas para considerar, coisas para botar na lista. Às vezes a intenção é de fato só fazer o dinheiro e não se importar com a estratégia do produto, não sei, isso não cabe a mim julgar, mas são coisas que acontecem. Esses são todos fatores importantes a considerar, mas também tem formas de você tornar essa tomada de decisão um pouco menos custosa em termos de saliva, basicamente. Porque se você tem já alguns, digamos assim, alguns valores pré-definidos tanto de equipe quanto de empresa ou pessoais, se for só você no projeto, facilita, né? Porque aí você pode bater cada opção com aqueles valores e ver qual que se encaixa melhor, né? Ou até mesmo você pode definir meio que um algoritmo, assim. Então, tipo, se a decisão for entre mais privacidade e menor custo de implementação, vou escolher privacidade porque privacidade é mais importante para mim. Então eu defini um valor como um algoritmo, basicamente, de tomada de decisão. Então sempre que eu tiver com N opções na minha frente lá, eu já elimino todas onde privacidade está sendo prejudicada por corte de custos. É um exemplo que eu tô dando, né? E aí você pode fazer isso com várias coisas. Então, eu vou sempre priorizar performance em vez de facilidade de implementação. Pode ser também ou então eu aceito um pequeno impacto de performance se isso for economizar bastante tempo de implementação e ou manutenção. Então são regrinhas que você pode criar ali uma disciplina para você, ou para o time, ou para a empresa inteira, e seguir. Porque aí quando você for tomar essas decisões, você pega os números, que a gente já discutiu a fundo aqui, essas regras, esses valores, e aí você só precisa discutir o que sobrou, o que fica fora, né, que você não consegue determinar com essas caixinhas pré-definidas. E aí fica muito mais fácil, porque provavelmente digamos que você tenha 10 opções, só com números e com regrinhas você já elimina pelo menos a metade, e aí você só discute a outra metade. Com certeza. Isso que tu falou é extremamente importante, principalmente em ambiente empresarial, porque é mais fácil geralmente, quando tu chega na empresa, né, diria que empresas OKs para boas, elas têm uma missão e elas têm os valores bem definidos, né? Tu sabe qual é o objetivo geral da empresa, quais são os valores dela e qual que é o end goal dela, basicamente. E, por exemplo, um dos valores do Pato é privacy simple, né? Tem que ser simples e tem que ser private. Então, qualquer opção que pode prejudicar a privacidade do usuário já é basicamente automaticamente descartado. Inclusive, tem processos para isso acontecer, né? Às vezes não é incomum de quando você está com uma dúvida de será que esse dado aqui é importante ou não? A gente cria toda uma estratégia de auditoria para saber se pode implementar aquilo ou não, se pode salvar aquela informação ou não, porque se a resposta for não, tu nem considera, né? Tu faz o teu design lá, não, essas opções aqui foram automaticamente invalidadas porque pode comprometer o usuário, né? Um exemplo bem simples foi a questão de, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas acho que User Agent, né? Que um dos motivos de quando o browser isso é quando eu não estava na empresa, foi bem antes. Quando o browser foi lançado, o de iOS, não tinha User Agents próprio e não era porque, quer se fazer passar por outro browser, porque blá blá blá. Não, era simplesmente porque se o teu cohort, se o número de pessoas usando o browser é pequeno, que inicialmente era, porque estava sendo lançado, sim, o fingerprint fica muito mais fácil. Então, só por saber que você está usando um browser do Pato já te deixa numa entropia muito pequena, fácil de saber quem tu é, né? Entre aspas, né? Fácil. Mas um detalhezinho desse, uma coisinha pequena. E às vezes tem aquela questão de percepção de, não tá usando o User Agent porque, sei lá, não tem vergonha. Não, é só privacidade. É uma opção, né, que teve seus trade-offs e muitas vezes optics, né, que é optics,
que é como basicamente como tu vai ser visto, né? Eu não sei a palavra exata para traduzir isso. Sim. Percepção, talvez? Pode ser. Mas talvez a percepção de suas ações é um trade-off que tu tem que levar em consideração. Porque às vezes tu sabe que tu fazer X, as pessoas vão entender como Y. E isso pode ser bom ou ruim para você. Então tu tem que levar essas coisas em consideração também. Então, dependendo do tamanho da empresa e tudo mais, vai entrar gente de marketing, vai entrar gente de copywriting, um monte de coisa para levar isso em consideração na hora de tu fazer uma feature, propor alguma coisa nova. Então, sempre dá para escalar mais o tamanho do problema, né? Dependendo do impacto que tu acha que, seja lá o que tu está trabalhando, vai trazer para o produto ou para a empresa. Então, mas voltando ali à questão da missão, isso eu acho extremamente importante, porque querendo ou não, é um guia, né? É uma coisa que vai funcionar como aquela North Star, né? Que falam bastante nos Estados Unidos, que é tipo, basicamente, a tua bússola, o compasso de que se a gente tem dúvida em relação a A ou B, qual que é a missão da empresa? Qual que são os valores da empresa? Quais que são os meus valores? Ou a minha missão com esse produto? Geralmente, tu consegue encaixar um pouco mais. Isso é falando um pouco de produto, né? Não da parte técnica. A parte técnica dificilmente, né? Se eu usar Core Data vai ser, sei lá, mais private do que usar Realm. Talvez, né? Tem umas coisinhas que pode levar em consideração, mas nem sempre, né, uma decisão técnica está envolvida com um valor, mas em relação ao produto, eu acho que é muito valioso tu saber quais são as missões da empresa, os valores dela e usar isso, de fato, para ajudar a tomar decisão. Inclusive, é algo que acontece bastante com a gente também. Tipo, quando a gente vai trabalhar numa coisa nova, é importante deixar claro por que aquilo está alinhado com os objetivos da empresa. Porque se não tá, por que tu está fazendo aquilo, sabe? Não faz muito sentido de fazer isso agora. Justamente por causa do custo de oportunidade, né? Tá fazendo A, que é bom, mas a gente gostaria que fizesse B, que é melhor. Então, é trade-off, é tudo trade-off. Eu, por exemplo, normalmente, principalmente nos meus projetos mais consolidados, como o AirBuddy, aconteceu essa semana, inclusive. Sempre que eu tenho opções e tô decidindo ali como resolver determinada situação, eu normalmente opto pela solução que vai adicionar menos código no codebase ali do projeto. Uhum. Claro que, de novo, né, tem trade-offs, então se a solução que vai adicionar menos código é muito inferior à outra opção, aí eu posso discutir comigo mesmo e decidir. Mas aconteceu recentemente que eu tenho alguns assets de configuração remota no app e eu concluí que eu ia precisar de outro. Então eu tinha, tipo, 2 arquivos, 2 plistes lá num servidor que é, tipo, desde a primeira versão do app ele baixa e instala localmente e faz lá o parse e usa os dados lá para configurar o app. E eu percebi que eu ia precisar de mais um, por N motivos, que não vem ao caso, mas tipo, não ia dar para encaixar aquela informação em um desses arquivos já existentes. E aí eu fui ver, porque fazia muito tempo que eu não mexia nisso, porque, de novo, é uma parada que estava lá desde a primeira versão do app e está funcionando, então, obviamente, eu não mexi. Aí quando eu fui ver, eu vi que tinha basicamente o mesmo código duplicado em 2 classes, que faziam de cada uma, lidava com um desses arquivos. E eu percebi que estava tipo, na cara do gol para simplesmente abstrair esse lance de baixa o arquivo, salva localmente e coloca ali numa variável o decodable lá que ele pegou do arquivo. E aí eu fiz isso. Só que o que eu não contei aqui é que a primeira coisa que eu pensei foi, não, vou usar esse sisteminha super maneiro de remote config que eu criei que usa CloudKit, que eu escrevi um tempo atrás, acho que eu até mostrei para você algumas paradinhas disso. Sim. Que eu fiz para outro projeto e era um Swift Package meu, privado, não é open source ainda, não sei se vai ser em algum momento, mas enfim. Não, vou integrar isso aqui. Até puxei uma branch lá e comecei a fazer, mas daí eu me dei conta, não, peraí, isso aqui é código pra caramba e vai mudar totalmente a forma como essa parada funciona, sendo que eu já tenho uma implementação que funciona, que usa bem menos código, que é mais simples e que seria só uma questão de abstrair uma parada que já existe e adicionar um negócio a mais lá, um arquivo a mais. Então eu dei um rewind lá, voltei
e fiz isso hoje e ficou muito maneiro. Tipo, a implementação ficou super bacana, ficou limpa, melhorou porque removeu o código duplicado, que tinha um comentário numa linha lá de 2019. Tipo, remover esta duplicidade entre essa classe e essa aqui. To do, né? Desde 2019. Boa. Então, foi uma decisão, né? Que eu entrei, usei essa regra que eu tenho, né? Solução que usa menos código, solução que é mais simples. Esse episódio do Olá Mundo tem o patrocínio de Promobit, que quer falar com você que escuta aqui o podcast e está atrás de descontos em produtos da Apple, coisas para o seu home office e por aí vai. O Promobit é uma plataforma que conta com mais de 3 milhões de pessoas cadastradas e o legal dela é que são essas próprias pessoas que procuram e publicam por lá as promoções mais bacanas que elas encontram na internet. Um diferencial enorme do Promobit é que as pessoas que cadastram os descontos são verificadas e as mais de 700 novas ofertas que aparecem por lá todos os dias são de lojas também que aparecem por lá porque são seguras e confiáveis. Antes de gravar hoje, dando uma olhada geral por lá, tinha um monitor ultra-wide curvo da LG de 34 polegadas por quase a metade do preço. Tinha lá Magic Keyboard com Touch ID e teclado numérico da Apple com mais de R$400 de desconto. Tinha também umas cadeiras, desde aquelas com a pegada mais gamer até as cadeiras mais tradicionais de trabalho, às vezes por menos da metade do preço. E isso foi só dando uma olhadinha rápida, tem muito produto com desconto por lá. E uma outra coisa bem legal que o Promobit oferece é a funcionalidade de lista de desejos. Nela você pode cadastrar o que você quer comprar, que eles te notificam a hora que o produto aparecer em promoção. Então mesmo que o que você estiver procurando agora não esteja ainda em promoção, você cadastra lá na sua lista de desejos e na hora que entrar em promoção eles te avisam. Além dessa parte de tecnologia e home office, tem também diversas outras categorias, incluindo moda, livros, supermercado, coisas para casa, eletrodoméstico, tem até uma parte de jardinagem. Então, para tudo que você for comprar daqui para frente, vale ficar de olho e cadastrar na sua lista de desejos do Promobit. Para se cadastrar, faz o seguinte, vai lá em promobit.com.br ou então baixa o app e chega de perder promoção do que você quer comprar. Aliás, aproveita para já deixar o seu cadastro ativo para não perder as promoções da Semana do Orgulho Nerd, da semana que vem. Mas disso a gente vai falar no próximo episódio. Mais uma vez, promobit.com.br e o link está também aqui na descrição para facilitar. Se está em promoção, está no Promobit. Muito obrigado ao Promobit por ter se tornado o novo patrocinador do Olá Mundo e pelo apoio a toda a Gigahertz. Pois é bom sempre, né, principalmente quando tá num problema que pode ser mais cabeludo, ir para first principles, tipo, olhar o problema de começar o problema do zero, né, entre aspas, e como é que eu posso resolver isso? Porque justamente são os vícios, né, que a gente acaba criando. Uhum. E quando a gente começa a desenvolver, quando o Xcode de fato está aberto e tu tá ali digitando código, daí já era. Daí, sabe, pelo menos comigo assim, se eu comecei a digitar o código, eu vou fazer o que está na minha cabeça para ser feito. Então, é melhor eu decidir antes o que vai acontecer ali, porque é um tempo investido, né? Tu vai começar a fazer algo que, na minha cabeça eu tenho esse mapa aqui de que tem que ser desenvolvido, essa estratégia que vai ser feita, então vou fazer ela. E enquanto tu tá digitando ali, pelo menos eu dificilmente fico o tempo todo reavaliando se aquilo tá certo ou não. Eu tô preocupado em fazer o código legível, compiladinho, bonitinho, que vai funcionar naquela estratégia que eu já tinha planejado antes. Então, eu acho bem legal, às vezes, quando tem uma pausa, parar e pensar, tipo, isso aqui tá certo mesmo, tá bom? Vou ser chato aqui usar mais um exemplo do Pato sobre isso, porque, querendo ou não, é onde está o meu dia a dia. A gente faz algo chamado mid-mortem, né? Porque tem o post-mortem. Então, a gente faz um mid-mortem, que o paciente está vivo ainda, mas será que não está morrendo? Está indo bem? Como é que estão as coisas? Então, é basicamente um momento que tu, né, como responsável do projeto, vai decidir. Eu queria só alinhar com todo mundo agora.
Eu quero ver se tá tudo certo, se a estratégia ainda tá boa, se nada mudou, se a gente continua com o projeto ou não. Seja lá o motivo, eu quero alinhar com a galera, quero ver se tá tudo certo, então vou fazer um mid-mortem e vamos lá. Porque se tu ficar muito tempo sozinho ali naquela implementação, naquele problema, tu vai ficar um pouco bitolado. É difícil não ficar, né? Não tem como tu ficar pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Em algum momento tu vai ter o foco e fazer o que foi planejado. E essa estratégia, essa ferramenta do mid-mortem que a gente tem justamente para isso. Dar um passo para trás, respirar, tá tudo certo ainda, se isso aqui faz sentido, nada mudou. Porque eu tenho um exemplo bem ruim de uma situação dessa que aconteceu, porque eu acho que foi a mais vergonhosa de todas. Eu vou falar agora, publicamente. Não, é vergonhoso, assim. Muitos anos atrás, lá por 2004, eu acho, eu tava na casa de um amigo meu e ele tinha comprado um MacBook White, bem bonitinho. Acho que foi um dos primeiros modelos da Intel que saiu. E eu queria brincar com ele, ver como é que era e tal. E sabe como é? Tá na praia, tem as caipirinhas, tem cerveja. E daí tu vai... né, tu começa a entrar naquele Balmer's Peak, né? E em algum momento eu decidi, vou implementar um Bozo Sorte aqui pra ver como eficiente é esse MacBook. Obviamente eu sabia que isso era zoeira, mas a implementação que foi interessante. Compartilhe sua vergonha. Eu fiquei ali, né, É coisa de nerd, né? Ir pra praia, ficar bêbado e programar. Enfim. Enfim, eu fiz lá o Bozo Sorte e o dia seguinte, né, eu fiquei nervoso ali, fiz tudo, funcionou. O dia seguinte eu vi o código e eu acho que foi a coisa mais estranha eu acho que foi a implementação mais estranha de um Bozo Sorte que alguém já fez na história do Bozo Sorte. Funcionava, mas, sei lá, sabe aquelas coisas que podia ser 2 linhas? Eu fiz em 5 classes de 150 linhas, assim. Foi fantástico de ver aquilo. Mas o motivo de eu expor, né, essa situação é que às vezes a gente fica nessa situação lá de fazer o Bozo Sorte bêbado e não percebe que tá completamente errado né, e vai longe, não pausa ali pra ver ainda, fazer aquela análise de novo lá dos prós em cons e blá blá blá, pra ver se a ideia, a validação da ideia ainda tá boa. E naquele momento, eu obviamente não fiz isso, né? Eu tava meio que intoxicado. Né? Vou usar isso como desculpa. Mas a ideia é a mesma, né? A ideia é tu tá ali sem ver que existe um mundo além daquela implementação, além daquela estratégia, ir até o fim e depois perceber que, podia ter feito de um jeito bem mais simples. Então, é legal, mesmo depois de fazer essas análises, comparar os trade-offs, conversar com as pessoas, fazer RFC, fazer tech design, seja lá o que for, a ideia já tá, né? Todo mundo tá suportando a ideia. Em algum momento, no certo ponto do projeto, vamos dizer que teu projeto aí vai durar 2 meses, no fim do primeiro mês, já marca ali aquele momento ali para vamos parar aqui, ver o que está acontecendo, alinhar as ideias de novo, ver se aquilo que a gente combinou antes ainda é o melhor a ser feito. Às vezes essa reunião não dura mais do que 5 minutos, né? Ou nem reunião pode ser só as mensagens no Slack ali, ou seja lá o que tu usa. Só para, de fato, estar todo mundo junto naquele momento, isso é importante, né? O foco de todo mundo ali tem que ser aquilo, para decidir se o que foi decidido ainda é a melhor coisa. Porque, como eu falei antes ali, não faz sentido ficar casado com nenhuma ideia. Às vezes ela não é a melhor, por mais que todo mundo aceitou, novas informações chegam. E isso é bem normal de acontecer quando entra uma pessoa nova no time. É uma coisa que, como eu fiquei muito tempo trabalhando sozinho, eu não percebia. Mas como o nosso time está crescendo, quando entra uma pessoa nova, eu acho muito massa pela quantidade de ideias interessantes que vem para resolver um problema que ninguém pensou antes, né? Então, é bem massa fazer loop dessa galera, às vezes num problema que tu tá ainda meio incerto, meio assim, porque é uma perspectiva nova que essa gente vai te dar. E é extremamente valioso, porque tem, querendo ou não, a partir de certo ponto que tu tá numa empresa, que tu tá num modo de trabalhar, tu acaba pegando esses vícios, tu acaba pegando maneiras de que, né, meio que aquela coisa do cavalo de só olhar pra frente, tu acaba pegando. Vira um dogma. Exato, né? Tem coisas que viram um dogma, então você não questiona. E eu tento fazer esse exercício trabalhando sozinho, muitas vezes, de ver certas coisas. Eu fiz muito isso essa semana, porque eu realmente estava reavaliando algumas decisões arquiteturais, e aí eu gosto de questionar, mas por que isso é assim? Uhum. Né? E aí
muitas vezes numa empresa isso acontece também, você cria um dogma, né? Sim. Mas eu não consigo não pensar aqui, depois de ouvir a sua história ali do Bozo Sorte, que a moral da história é se beber, não programe, né? Com certeza, com certeza. Ou programe, é extremamente divertido. Só que não nada sério. Exato. Mas esse lance de trazer pessoas novas pra se depararem com a sua bagunça ali e se desesperarem num primeiro momento e depois, né, te chamarem lá, vem cá, vamos conversar, né? Já aconteceu várias vezes comigo, de estar mostrando, assim, algum projeto que ninguém nunca viu o código, ou uma pessoa nova que não tinha visto o código ainda, e aí a pessoa pergunta, por que você fez isso aqui, assim? E aí eu não sei. Tipo, não, porque é assim, sei lá, tava assim, ficou assim, né? E muitas vezes a resposta é essa, porque você não... todo o processo mental, seja individual ou compartilhado, que existiu para que determinada coisa fosse codada de determinada forma, já se perdeu, né? Porque, claro que individualmente é ainda mais difícil, mas mesmo em empresas com times e coisa, não se faz ata de reunião, tipo assim. Talvez a galera comece a fazer agora com o Whisper, né? Grava ali a reunião e transcreve tudo depois. Sim. Mas normalmente a gente não faz ata de reunião que depois todo mundo vai lá e assina, né? Não é reunião de condomínio. Já assina. Não é a daily do condomínio que a galera faz lá, que vai ter a ata. Então, conversamos e tal, foi decidido assim, e vai lá e faz e fica daquele jeito por anos. E aí daqui 5 anos alguém vai ver aquilo lá e não vai saber por que foi feito daquele jeito. E muitas vezes esse não saber é o que acaba retroalimentando a questão de vamos deixar assim, porque às vezes tem aquele lance, né? E melhor não mexer, porque se tá assim e tá funcionando, é porque tem algum motivo pra tá assim, e se a gente mexer vai quebrar alguma coisa. Pois é. Isso é bem normal. Tinha um comiczinho que eu vi alguns anos atrás, que era basicamente mostrando o percurso de uma pessoa vendo código novo numa empresa, que é mostrando como que ela se acostuma, né? Eu vou tentar fazer um PG-13 aqui, mas era vários balãozinhos de conversa, era só dava pra escutar através de uma porta, assim, né, pelo comic, e era, que é isso, 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 e basicamente o que é isso vai diminuindo ao longo do tempo, e o problema é justamente esse, se tu, né, se acostuma com, o que é isso, tipo, talvez não é porque aquilo é bom, é só porque tu se acostumou que aquilo é o que é, né, e tu deixou de perguntar, porque tu já assimilou que aquilo é o jeito. Então, quando tem uma pessoa nova, quando ela tá fazendo os vários, o que é isso, que é um bom momento pra reavaliar, só pra pensar, tipo, de fato, por que foi feito assim, o que é isso, não dá pra melhorar, se dá pra melhorar, mas não agora, escreve em algum lugar pra não esquecer, né, faz ali, isso aqui é uma task qualquer que a gente decidiu que tem que ser implementado assim, porque a gente perdeu a oportunidade em tal momento, e deixa lá no backlog. Porque daí se chegar outra pessoa e falar, o que é isso, aqui, a gente sabe que isso tá ruim, tá aqui o plano de como melhorar, vai ser feito quando Deus quiser, mas tá aqui. E é um exemplo bom de como manter essas coisas sempre em xeque, e eu fiz exatamente isso com esse caso que eu comentei agora há pouco, porque se eu não tivesse colocado aquele comentário de, esse código tá duplicado entre essas duas classes, né, eventualmente fazer alguma abstração disso, talvez eu não tivesse feito agora, porque eu ia ver aquelas duas classes, ia assimilar que tinha uma certa duplicidade entre elas, mas eu ia ficar com aquela pulga atrás da orelha, tipo, mas será que não tem um motivo para isso estar duplicado? Será que não tem um sinal de maior que na outra é menor, e aí se eu abstrair vai bugar alguma coisa, né? E não tinha teste, isso, inclusive, né? O que foi um problema, mas agora tem. Então, é um exemplo, né? E eu faço bastante isso. Quando eu sei que eu tô fazendo alguma coisa ali que eu vou querer revisitar, principalmente se eu sei que revisitar aquilo pode trazer side effects inesperados, eu coloco um comentário bem chamativo ali, isso é assim porque assim, tá aqui o número da issue,
né, antes de fuçar aqui, né, vai olhar lá a issue pra entender melhor por que isso é assim. Sim, não, com certeza. Uma coisa que eu comecei a fazer, porque agora eu tô num projeto com uma certa complexidade, eu comecei fazendo de um jeito e foi aprimorando, mas basicamente é normal pra mim, sabe House? Não sei se você já viu o seriado do House, do médico. Sim. Então, sabe que o jeito que funciona é que... fãzaço desse seriado. Então, eu também era. Basicamente... eu sou, né? Enfim. Mas basicamente o que acontece é que ele tá lá fazendo nada a ver com nada, ele sai andando sem falar nada pra ninguém porque ele teve uma ideia de como... Então, isso acontece bastante comigo, né? Enquanto eu tô trabalhando numa coisa qualquer, às vezes o cérebro vai pra outro momento, pra outro problema, pra outra situação. E às vezes nem tô trabalhando, né? Tô só, sei lá, tô tomando um café da manhã, assim. Tomando banho, sempre. Ou então você acorda às 3 da manhã com a solução. Isso, eu tô com um notes que tudo quanto é coisinha que eu pensava eu anotava. Só que o problema foi que eu anotava sem muito contexto. Então, o que aconteceu algumas vezes já foi eu olhar um note que eu fiz e não entender porcaria nenhuma que é aquilo. Nossa. Só que parecia importante. Então, tipo, sei lá, tinha lidar com situação de múltiplo sync, alguma coisa assim. Sync do quê? Mas não tem sync nesse negócio. Sabe o que é isso? É de processo? É de dados? É o que... Então, eu melhorei um pouquinho agora, que toda vez que eu tenho uma dessas ideias de, ou um problema que tem que ser resolvido, ou uma possível solução para um problema que eu já pensei, e eu vou lá no Notes, eu pego um tempinho a mais para adicionar um contexto e deixo lá. Daí, eu tô tentando fazer pelo menos uma vez por semana, pegar todos esses notes que eu tenho e compilar de um jeito mais digerível, vai. Que uma outra pessoa, se quiser ler, vai conseguir compreender. Não são só tópicos e bullet points meio que perdidos. E isso está sendo bem útil, porque eu tenho uma task lá com, sei lá, miscelâneas, né? E que eu vou fazendo só dump lá dessas informações. Em algum momento, quando eu vou de fato trabalhar em um projeto novo, ou no que eu estou trabalhando, eu sei que eu pensei em alguma coisa relacionada com o que está lá, eu vou lá, pego o negócio, deixo ele mais bonitinho ainda e daí eu faço ele virar parte do projeto. Mas isso tem me ajudado bastante, assim, para pensar, para ter um pouco de estrutura de como resolver coisas, porque às vezes o problema é muito grande, você não consegue pensar nele o tempo todo quando tá de fato olhando para ele, né? Tu dá uma caminhada, tu dorme, tu toma banho, vê TV, seja lá o que for, às vezes vem umas ideias. E pelo menos comigo eu acho bem bom, por mais que possa parecer de, tô trabalhando fora da hora, mas eu fico agoniado se eu não anoto aquilo, porque eu sei que eu vou esquecer. Sim. E aquela informação parece ser importante. Então, eu considerei já fazer com áudio. Teve uma época da minha vida que eu usei bastante, porque isso acontecia quando eu estava dirigindo, né? Na época que eu tinha a empresa lá, eu ia muito, sei lá, para clientes, ou seja lá o que for, e eu tava dirigindo e vinha um negócio desses. Daí eu pegava o recording do iPhone mesmo e gravava ali. Blá, 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 blá. Só que transcript de áudio é muito ruim, né? Eu não sei como tá hoje em dia, né? Não, hoje em dia com o Whisper não é mais, é uma maravilha. Mas naquela época eu imagino que era bem ruim. Sim, nossa, era mais de 8 anos atrás, não tinha muita coisa, né? Pra fazer isso, mas mesmo assim era bom, era valioso. Eu sentava um dia, escutava minhas anotações. De fato, tem muito lixo. Às vezes tu pensa num negócio que isso aqui é fantástico. E quando tu tá realmente pensando sobre, é só porcaria. Mas é bom ter um repositóriozinho de lugar pra jogar essas ideias e tirar da tua cabeça. Porque eu sinto que fica muito... Se essas ideias, seja lá o que for, ficam na minha cabeça, parece que pesa, sabe? Porque eu não... Se eu não botei em algum lugar que eu posso buscar depois, a sensação que eu tenho é que tá pesando, que tá tipo, talvez um problema, né? Não tô desligando o trabalho, seja lá o que for. Não, na verdade, eu já comentei, acho que no ADT, uma coisa parecida que é sobre você não precisar lembrar de nada. Né? Exato. Tem muita gente que fica nessas, não, hoje em dia o pessoal só usa celular pra botar lá na agenda, no calendário, então as pessoas estão ficando burras porque não precisa mais lembrar de nada. Não, pelo contrário, as pessoas estão ficando mais inteligentes, que você não fica gastando neurônio à toa pra ficar lembrando que tal hora você tem cabeleireiro, ou tem que levar o cachorro no veterinário, não sei o quê. Cara, isso é maravilhoso, é libertador. Se tem alguém aí que tá ouvindo que não coloca absolutamente tudo que precisa se lembrar nos lembretes do celular ou no calendário,
começa a fazer isso, porque você consome um monte de neurônio aí à toa, tipo, porque Sim. se você sempre vai ter um processinho, eu não sou neurologista, tá? Isso pode estar errado. Não sou engenheiro de cérebros. Mas você sempre vai ter um processinho em background rodando no seu cérebro que, não, tem que lembrar de fazer não sei o que, tem que lembrar não sei o que, e isso vai consumindo CPU, né? Então, cara, anota tudo e isso vale também pra essas ideias, que você tem uma ideia, uma maneira lá e tal, e aí você fica, não posso esquecer. E aí, quando vê, você esquece, né? Então, cara, tirar essas coisas da cabeça e colocar, entre aspas, no papel é muito melhor do que você ficar lembrando. E às vezes até, não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo, de pensar uma parada e na hora que eu tô digitando ou escrevendo, eu vejo, na real, agora que eu tô lendo de volta demais. Não é tão bom assim, deixa quieto. Não, demais, acontece direto isso. Essa ideia é fantástica. Escreve 2 palavras, peraí, é meio ruim, na real. Eu vi... Agora eu vou longe agora. Mas eu lembro de ver em algum lugar, não sei se foi aquele Neil deGrasse Tyson falando, alguma coisa assim, mas basicamente o jeito que o ser humano evoluiu foi para depositar uma certa confiança e necessidade em outros seres humanos. Por exemplo, tu tem as pessoas que... tu sabe que o Zezinho tem as informações para, se eu precisar pintar minha casa, ele é o cara. Né? O Zezinho conhece todos os pintores e sei lá o que. Então tu não se preocupa com isso. Tu sabe que o Zezinho é o cara que te ajuda com isso. Sim. Então tu faz offload de toda essa informação que quem são os pintores bons, blá blá blá. E meio que a humanidade cresceu assim. Né? É por isso que tem especialistas e sei lá o que. Tu vai botando confiança, né? Um pouco de... deu uma certa confiança, né, em pessoas em volta de você que tu sabe que é melhor do que você para certa coisa, né? E vira quase que um organismo gigante só, né? Tipo formiga, sei lá. E a ideia é basicamente essa. Que o celular é essa pessoa, só que essa pessoa é um steroids. É o Zezinho que sabe tudo, né? Tu põe todas as informações que tu precisa ali e tu não precisa mais lembrar dela. E isso para mim faz muito sentido quando eu penso em questão de GPS. Antigamente eu dirigia, eu sabia chegar em tudo quanto é lugar. Depois que eu comecei a usar Waze, Google Maps, e eu sempre deixo no painel do carro, mesmo se eu não for usar, às vezes tem lugar que eu já fui 15, 20 vezes aqui em Portugal, que eu não sei chegar sozinho. Porque eu só não tô preocupado em lembrar daquele caminho. Eu não preciso lembrar daquele caminho. Então, sim, talvez é um pouco pior, porque se o GPS não funcionar, eu vou ficar perdido, mas daí tu tenta usar um pouco lá a massa cinzenta. Mas se tu sabe que tu não precisa se preocupar com algo, aquele algo não fica na cabeça. Não, é impressionante, assim, porque pelo menos comigo eu não consigo lembrar de rota nenhuma que eu faço com o carro se eu tô usando GPS. Mas se eu tô indo lá com placas e sei lá o que, eu tô tentando, né, me virar ali pra achar o lugar, eu vou 1 ou 2 vezes, eu já lembro certinho do lugar. E é bom ter esse hábito com essa questão das tomadas de decisão, porque muitas vezes a tomada de decisão não vem na hora ali, principalmente em times. Então você vai lá, vai ter uma reunião inicial onde a galera vai discutir isso, e aí vai dar um tempo ali. Então nesse meio tempo, é bom você ficar ruminando aquela tomada de decisão, pensando nos trade-offs, que aí você vai tendo... Às vezes você tem uma ideia de uma opção que nem estava na lista de opções da tomada de decisão, então você pode trazer isso numa próxima reunião ou mandar no Slack pra galera e ver o que eles acham, ou você percebe que talvez um trade-off que você achava que uma opção ganhava da outra, na real você estava enganado, ou que tem outro trade-off que você não tinha pensado, e aí você vai anotando, vai ruminando, vai anotando, e aí, eventualmente, se todo mundo fizer isso, você vai chegar ali, não na solução perfeita, mas na melhor solução que dá pra fazer. Sim. E uma coisa até onde eu tava... O motivo de eu falar da questão do GPS foi que na tua empresa tu tem essas pessoas, tu tem os GPS, né, que fazem certas coisas que tu não precisa lembrar, tu não precisa saber fazer. Por exemplo, eu acabei de lidar com situações trabalhando com o pessoal de legal, né, de advogados e tal. Eu tô nem aí.
sinceramente, pra esse tipo de coisa. Quanto mais legalês no meio, mais entediado eu fico, porque realmente é uma coisa que não me interessa. Tirando licenças de open source e tal, que eu acho um assunto massa, mas a parte de fato aplicar as coisas, de como funciona, de blá blá blá, eu não me interesso. Basicamente, tá aí o problema de vocês, essa aqui é a situação, o que vocês decidirem tá ótimo por mim, porque, né, eu tenho mais o que fazer. E então na empresa em si vai estar cheio dos Zezinhos, dos GPS, né, dessas pessoas que tu pode contar para basicamente delegar ou deferir uma decisão de certas coisas. Eu sei, por exemplo, vamos supor que tem uma pessoa na tua empresa que manja muito de Cordeira. Tu sabe se virar com ele, já fez várias coisas com Cordeira, só que tem uma pessoa ali que é, sei lá, vive Cordeira, respira Cordeira. Tu dá duas approaches A e B, né? Tu prefere A. A pessoa vai lá e fala, B é melhor por causa disso, daquilo. Obviamente é um momento para parar, pensar e aprender com aquela situação, se tu se interessa bastante por Cordeira ou não, né? Mas, tipo, querendo ou não, faz parte ali do teu problema. Mas faz sentido depositar uma certa confiança nas pessoas. Tu ter confiança no teu time é uma coisa muito libertadora. Porque tu não fica o tempo todo preocupado de, mas isso, mas aquilo. Então, eu acho uma diferença incrível, assim, de trabalhar com um time que tu confia nas decisões. Se a pessoa falar que A é melhor do que B por X motivos, e tu, né, obviamente não vai só ignorar completamente o que tu pensa, mas tipo, não, beleza, faz sentido, né? E tu não fica remoendo se aquilo faz sentido ou não necessariamente, porque tu tem outras coisas que tu precisa resolver. Então, tu depositar essa confiança nas pessoas do teu time, né? Aquele trust but verify é muito bom, é muito bom, né? Não fica sempre, né? Porque eu já trabalhei em um lugar que infelizmente o ambiente não era muito bom e tinha aquela coisa de ninguém sabe o que tá acontecendo, só eu sei fazer certo e blá blá blá, e fica um ambiente tão desagradável, sabe? Fica todo mundo duvidando de todo mundo e, né, não é legal. Podemos fazer mais episódios para entrar mais a fundo nesse tema, com certeza. Então, acho que conseguimos trazer vários insights, ouso dizer, sobre a questão de tomada de decisão, trade-offs. É um tema complicado, onde tudo depende, né? Então, muito difícil dar aí respostas concretas, mas acho que a gente trouxe algumas ideias aí que podem ser adotadas. Quero agradecer desde já a todo mundo que está escutando, mandando feedback. Mandem seu feedback lá, tem o link no finalzinho das notas do episódio. Pode mandar sugestão de temas, perguntas, que a gente traz aqui num próximo episódio. Logo mais a gente vai ter o episódio de WWDC, né, que deve ser bem interessante. E, boom, para falar com você, como faz? Eu tô lá no @boom.mastodon.online. @boom no mastodon.online. Né? Isso. Meu nome é @boom. Deu pra entender. Quase. Droga, eu achei que eu tava sabendo falar. Eu tô no mastodon.social, @inside. Quero agradecer também o patrocínio da Firmou Consultoria e Promobit. E a gente volta em breve. Até mais. Abraço.